como eu pretendo fazer 100 milhões de receita em 2026 aqui no Verdiá com apenas 20 vendedores. Nesse primeiro trimestre de 2026 a gente já fez mais de 30 milhões de reais e a meta é bater 100 milhões ainda esse ano. Nesse vídeo eu vou destrinchar aqui para vocês o que mata uma cultura de A na maioria das empresas e como ela deveria ser instalada de verdade e o perfil comportamental que você precisa ter no time para que isso funcione de verdade e gere resultado para você, líder de negócio. Aqui, turma, basicamente a gente precisa entender o modelo mental de um dono. Antes de qualquer coisa, uma verdade que pouca gente fala. A grande diferença das empresas que realmente crescem com o IA passa longe da IA em si. Ela está no modelo mental do dono. É ali onde basicamente tudo começa. Isso passou aqui pelo Verdiá, no meu modelo mental e do Rafa, que é o meu sócio. O modelo antigo de gestão tinha 3 pilares centrais: ferramentas, processos e pessoas. Você comprava a ferramenta, desenhava processos, contratava pessoas. E o dono ficava ali orquestrando isso, fazendo isso de fato funcionar. O modelo novo mantém os mesmos 3 pilares, mas com IA dentro de cada um desses modelos, onde antes a gente não tinha isso. Era bem mais braçal, era no muque mesmo que as coisas tinham que rodar. Ferramentas com IA, processos com IA, pessoas que pensam com IA de verdade. E envolvendo esses 3, existe um quarto elemento que segura a estrutura inteira, que é a cultura do seu negócio. Que a cultura basicamente é o espelho de fato de como é o dono dessa companhia. O seu time, a sua empresa é o espelho de você, goste ou não. Nesse gráfico, né, que está aparecendo, a gente tem aqui no eixo que é a adoção e no segundo eixo é o tempo. O que é o objetivo quando a gente está implementando uma cultura de IA? A gente ter uma rápida adoção num curto espaço de tempo. E por que essa linha de raciocínio não funciona na hora de fato ter IA no seu time? Porque você faz dessa maneira aqui. Primeiro ponto, a gente tem ali resistência e medo, né, para executar. O que acontece? A gente fica ali naquela resistência, não vi no meu mercado, não vi isso funcionar ainda, isso aqui não é para mim, fica ali naquele medo, né, de executar. Isso vai passando muito tempo, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 6 meses, passa 1 ano e você de fato ali continua com medo ou, no segundo ponto, esperando alguém ter resultado. Então, primeiro ver uma empresa ter resultado, primeiro ver alguém de fato ganhar dinheiro com isso ou economizar ali alguns milhares de reais com isso e passa a não fazer. Então, até tem alguns testezinhos, usa ali um ChatGPT, usa um Lovable, usa ali um Cloud, usa ali com coisas básicas no dia a dia, mas de fato não está na cultura do seu negócio ainda. No terceiro ponto, passa ali contratar alguém do time onde essa pessoa quer provar que tem erro na execução, ou seja, essa pessoa que você contratou, ou até você mesmo, não quer provar que é melhor fazer com IA, quer provar que IA não consegue fazer alguma coisa que o humano faça. E hoje, basicamente, tudo que o humano faz sentado na frente do computador, uma IA tem potencial de fazer ou junto com você melhor ou melhor do que você, de forma 100% autônoma. E aí lá no final, no quarto passo, passa a ter os primeiros resultados tangíveis. Isso aqui demora muito tempo para uma adoção não tão rápida. Faz com que o seu concorrente ou o mercado passe a implementar melhor do que você, mais rápido do que você e de fato tomar um share de mercado que poderia ser seu. E o que mata de fato uma cultura de IA? Eu vou te listar aqui 8 desses erros. O primeiro ponto é assinar do ChatGPT para o time achar que está implementando IA. Então isso é o que a grande maioria faz, é ali o seu primeiro erro. Seu segundo erro é criar um time de IA isolado enquanto o resto da empresa 100% ignora. Usar IA hoje é como se fosse usar a internet. Então não é só uma área da sua empresa que usa internet ali 5G, né, por exemplo. Toda a sua empresa usa de internet. Então o IA deve estar em toda a sua companhia, em todas as pessoas da sua empresa, não numa área isolada. Terceiro erro que a gente comete, falar meu time não é técnico como desculpa para não começar. A IA justamente resolve problemas de pessoas ou times não técnicos. Quarto ponto, deixar o time ir aprendendo sem regras, sem cobrança, sem meta. Ou seja, assinar uma ferramenta para o time e falar, time, pode usar aí, tá tudo certo. Vai usando e vai me dizendo o que vai acontecendo. Enquanto de forma não é essa a melhor maneira. Tem que ter regra, tem que ter direcionamento, tem que ter meta clara na hora de usar IA. Quinto erro, esperar o time pedir para usar IA em vez de você, líder, determinar. Então tem um ponto muito importante aqui, turma, que tem uma diferença de aconselhar, indicar, de determinar. Então precisa ser regra, precisa ser top-down do dono na hora de
de implementar uma cultura de IA. Sexto ponto, o dono não ser a primeira pessoa a automatizar um processo ou resolver um problema com IA. E esse aqui, para mim, é um dos mais importantes. Primeiro problema da sua empresa, primeiro gargalo da sua empresa, primeira melhoria que você possa fazer na sua empresa tem que ser você, dono de um negócio, ou se você não é dono de um negócio, saiba que você tem que estar numa empresa onde o dono dessa empresa tem que ser a primeira pessoa a, de fato, resolver um gargalo ou criar alguma coisa nova na empresa para melhorar ali o dia a dia dessa companhia para as pessoas ou para os seus clientes, resolvendo isso com inteligência artificial. Sétimo ponto, querer pagar alguém para fazer antes de você, líder, tentar resolver sozinho. O atalho é muito mais caro com o IA, turma. Então, o que geralmente acontece? O dono não coloca a mão na massa, não sabe como funciona, nunca abriu uma ferramenta ali ou usou muito pouco e quer ficar contratando uma empresa para fazer isso. Oitavo ponto, tratar o uso de IA como diferencial, não como obrigação. Então, é ter aquele ponto de ter uma pessoa no time e aí você dá a glória para essa pessoa na frente de outras e dizer que essa pessoa ela é diferenciada, é um bom profissional porque ela está usando IA. O que você está fazendo? Basicamente, está colocando uma pessoa no pedestal, enquanto deveria tratar isso como obrigação, não como diferencial. Então, quando a gente passa a tratar as coisas como obrigação, tu vai nivelar o conhecimento da sua companhia, vai nivelar o nível técnico e, de fato, toda a sua companhia passa a crescer. Então, não trate o uso de inteligência artificial como diferencial, trate como obrigação. Como que você pode implementar IA de verdade no seu negócio? Se a maioria falha, como que eu consigo fazer de forma certa? Aqui tem 3 movimentos exatamente nessa ordem. Primeiro movimento, fazer um letramento com o entregável, onde todo mundo do seu time, do estagiário ao C-Level, faz uma formação estruturada de IA com um teste prático no final, estilo um hackathon ali. E até 30 dias cada pessoa apresenta uma solução de IA que resolveu um problema real da área dela ou da companhia. Quem não apresentar, não passou. Tão simples quanto isso. Aqui tem um ponto legal também que é, se uma pessoa da empresa não entregar o seu case, não fizer, todo mundo da companhia tem que fazer uma a mais. Isso faz o quê? A galera ali na hora do cafezinho, na hora do almoço, fica um cobrando o outro e o assunto da empresa passa a ser criação de soluções de inteligência artificial. É nessa hora que IA passa a entrar no DNA da sua companhia. Segundo ponto, dono e líder precisam construir soluções próprias antes de cobrar do time. Então você precisa ter pelo menos uma coisa ali rodando que saia da sua mão, onde você dedicou o seu tempo para construir. Pode ser um agente que resume suas reuniões, pode ser uma automação que toma ali um alerta de pipeline pela manhã, pode ser um chat interno que responda a dúvidas, enfim. Não precisa ser uma coisa mega complexa, mas precisa de fato ser você que criou e ser o primeiro a criar. Terceiro ponto, o time passa a ser obrigado a resolver com IA antes de pedir ajuda humana. A partir de hoje, quando alguém no seu time vier te perguntar como faz alguma coisa, sua resposta padrão precisa mudar. Você devolve perguntando para o seu time. Você já perguntou como resolve isso com a IA? Ou melhor do que isso, o que a IA disse pra gente aqui no dia a dia resolver? Passa a ficar muito mais fácil a conversa e, de fato, criar uma cultura melhor. Essa troca, turma, muda o comportamento em basicamente 2 semanas ali. Muito rápido passa a sua empresa já a mudar a postura e comportamento. Onde nos primeiros dias o time vai, de fato, reclamar. Na segunda semana, o time passa ali a começar a aprender a como usa, de fato, essas soluções e onde já passa a mudar um pouco ali a sua validação. Na terceira semana, aparece com uma solução já rodando e gerando valor para sua companhia. E esse valor, basicamente, a gente tangibiliza em 3 pontos: aumento de receita, redução de custo ou ganho de produtividade. Isso é instalação de cultura no DNA da sua companhia. Qualquer coisa diferente disso é um teatro armado. E qual é o perfil da pessoa certa para você contratar para, de fato, ter essa cultura? O processo resolve parte do problema. A outra é gente, que é o maior problema que uma empresa pode ter hoje. Existe aqui um perfil que floresce dentro de uma cultura de IA. E existe basicamente um perfil que morre. Se você está contratando agora, preste atenção, porque contratar errado anula todo o trabalho que você fez nos passos anteriores que eu já ensinei você aqui nesse vídeo. A pessoa certa para a cultura de IA tem esses 8 traços que eu vou te ensinar agora. Primeiro traço: o líder não aceita alguém no time saber construir melhor que ele. Ou seja, o líder não aceita alguém do time que sabe construir melhor que ele. Segundo ponto: explica conceitos técnicos para não técnicos. É o que eu
sempre falo aqui, né, no Viver de IA, a nossa missão é conseguir colocar legenda em coisas complexas. Isso faz, de fato, a gente conseguir implementar uma cultura de uma maneira melhor. Aqui um exemplo, abre aspas, explique sempre conceitos técnicos usando analogias idiotas. Terceiro ponto, não fica refém do conhecimento da pessoa técnica da empresa. Então não tem ali uma pessoa que sabe tudo e é aquela pessoa que de fato resolve todos os problemas. Todo mundo tem nível técnico para conseguir falar de igual para igual. Quarto ponto, tenta provar que é melhor executar as tarefas usando IA. Então é aquela pessoa que sente desconfortável em não estar usando IA para resolver um problema básico. Quinto ponto, ser autônomo para qualquer tipo de construção, mesmo não sendo técnico. Então é aquela pessoa que ela não precisa pedir para outra pessoa dar ajuda. Ela vai de ponta a ponta para resolver qualquer tipo de problema que ela tenha no dia a dia ou da área dela. Sexto ponto, a satisfação de dizer eu que fiz é maior do que nós fizemos. Esse ponto é muito chave, turma. Com o IA, não é mais reunir ali 3, 4, 5, 7 pessoas numa sala para discutir de um problema. São pessoas onde elas resolvem os seus problemas de forma descentralizada, ou seja, cada pessoa vai do início ao final para resolver o seu problema, não fica dependendo ali de mais um time para resolver. Sétimo ponto, perde noite de sono ao final de semana desenvolvendo soluções por realização própria. Então é aquela pessoa que pega ali um sábado, vai até 2, 3 horas da manhã, porque ela vai fazendo e fica legal, ela vai construindo, e com IA tem um pouco disso. Então, até depois coloca aqui nos comentários do vídeo se você é essa pessoa que passa aí noites em claro, trabalhando, usando IA só por realização própria, e quando vê, já virou a noite ali, já tá no outro dia de manhã, mas de fato construiu alguma coisa muito legal. E o último ponto, não usa do seu conhecimento com IA como diferencial, ou seja, sabe ali usar IA, mas não usa isso na ponta como uma vantagem competitiva para se diferenciar dos seus concorrentes ou até mesmo de outras pessoas do mercado. Com base em tudo isso que eu já falei aqui para vocês, turma, como uma solução de IA é de fato construída dentro de um negócio. E aqui existe duas formas de IA entrar na sua companhia. Primeira, como copiloto. A IA não substitui ninguém. Ela potencializa a pessoa que já está ali. Pode ser uma ferramenta pronta, integrada num fluxo já existente, pode ser uma solução customizada, enfim. E segundo é a forma de piloto automático. É onde a IA substitui uma ferramenta em processo inteiro. Também pode ser pronta ou personalizada, isso aqui tanto faz. E uma empresa madura tem as duas formas rodando em paralelo. Aqui não tem o que é melhor ou pior, tem o que se adapta melhor para o seu negócio. Então a gente pode ter copiloto nas áreas onde o humano ainda é mais crítico e o piloto automático nas áreas onde dá para automatizar de ponta a ponta um processo inteiro. Para construir qualquer uma dessas duas, você vai precisar entender esses 4 componentes. IA, que é o grande cérebro disso, então qual modelo você precisa para usar essa lógica, então pode usar um ChatGPT, um Claude, um Gemini, enfim, então tem diversas ferramentas que vai ficar à sua escolha e, de fato, o que você quer resolver. Segundo, dados e contexto, então de onde vem a informação que esse cérebro vai usar? Sem dado, a IA chuta, sem contexto, a IA responde de uma maneira mais genérica, então dados e contexto representa 70% da qualidade de uma solução de IA bem construída e que, de fato, vai te entregar na ponta um bom resultado. Terceiro pilar, automação. É o que conecta o sistema e faz uma solução rodar sozinha, sem alguém ali apertando de um botão na ponta. Ferramenta de orquestração, como o N8N, o Make, o OpenClaw, por exemplo, resolve a maior parte desses casos. E por último, a interface, que é onde a solução aparece para quem usa. Pode ser no WhatsApp, né, para o cliente final, pode ser um Gmail como operação interna, pode ser um dashboard próprio ou um chatbot no seu site, por exemplo. A interface é onde o seu usuário final ou o seu time já está acostumado a usar. Então, toda solução de IA que você já viu, por mais sofisticada que pareça, turma, encaixa nesses 4 componentes. É isso e ponto final. Essa é a forma prática para construir uma boa solução de IA. E o ponto é o seguinte, o seu time usa IA, você usa IA, mas será que o seu time e você pensa com IA? Usar é abrir ali o ChatGPT para uma tarefa solta uma vez ou outra. Pensar com IA é ter inteligência artificial como primeira tentativa em qualquer tipo de gargalo que você tem ali no seu dia a dia. Em qualquer área, todo santo dia, turma. E essa é a linha que separa uma empresa que de fato tem cultura de IA do que uma empresa que só fica ali assinando ferramenta e liberando o acesso para o time. Se você, líder, ainda se apoia
no não tenho tempo ou não sou técnico, a própria IA resolve esses dois problemas e basicamente revela que você é muito preguiçoso. E se depois desse vídeo você sentiu ali aquela vontade de fato ter uma cultura de IA, mas também quer ajuda para isso, em como fazer o seu time implementar IA e não ficar refém de uma empresa terceirizada, eu te convido a conhecer a plataforma do Viver de IA. A gente construiu a plataforma de soluções e educação para a empresa que quer de fato aumentar a receita, reduzir custos e ter ganho de produtividade na ponta. Com a plataforma no Viver de IA, a gente tem mais de 70 soluções prontas, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e a gente já tenha muito mais do que isso. A gente tem mais de 20 formações para o seu time aprender a mexer nas ferramentas, mas de fato, usar ferramenta em prol do seu negócio, não para ficar fazendo legalzice, mentoria diária para o seu time. É o nosso time de mentores dando a mão para o seu time para de fato ajudar a resolver problemas e a maior comunidade de empresários do Brasil que está implementando inteligência artificial no seu negócio. Então, basicamente, o Viver de IA nós estamos vivendo de IA, todo o nosso time, mais de 60 pessoas, 24/7 se dedicando para estudar IA, colocar legenda nisso, colocar numa plataforma e dar de bandeja para você, na sua empresa, conseguir implementar isso de maneira segura, de forma rápida, para de fato fazer o seu negócio crescer ainda esse ano. Então, se faz sentido para você conhecer a plataforma do Viver de IA, se ficar na dúvida também, não deixe de clicar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você, clica nele, agenda uma reunião com o time do Viver de IA, conheça a nossa plataforma e quem sabe eu te espero aqui do outro lado para te ajudar a crescer com inteligência artificial. Tamo junto e até a próxima.